Em 2025, ainda vale a pena ser músico militar? Muitos músicos conhecem a carreira, né, de músico militar como uma das formas de você ter estabilidade trabalhando com música. E hoje a gente vai abrir um pouco sobre essa discussão. Para a gente entender primeiro como funciona a carreira do músico militar e tudo mais, a gente precisa entender duas coisas simples. A primeira é, no exército, você pode ser de carreira ou um militar temporário. Você pode ser um desses dois, né? Independente, né? Se você for de carreira ou temporário, dentro do exército existe a hierarquia. E dentro da hierarquia, o músico, ele sempre vai começar ou como cabo ou como sargento, para você entrar diretamente como músico, né? Então é o que a gente vai falar hoje sobre esses dois universos, o temporário e o de carreira. Se você escolher ser cabo, automaticamente você vai ser temporário, não existe cabo de carreira. Se você for terceiro sargento, você pode escolher entre a carreira ou ser sargento temporário. O sargento de carreira, ele é alguém que já fez o concurso público da Escola de Sargento das Armas, né? Para a especialidade de música. Você vai passar por 2 anos de formação, né, no Rio de Janeiro, e no final desses 2 anos você vai ser promovido à graduação de terceiro sargento de carreira. Ou seja, você vai ficar seus 35 anos ali no exército, né, trabalhando no exército. No final disso vai para a reserva remunerada. Se você escolher ser temporário, você pode ter as duas opções, né? Ou você entra como cabo temporário ou como sargento temporário. Independente se você entrar como cabo ou como sargento, você tem 8 anos para ficar dentro do exército. No final desses 8 anos você é desligado da força, vai para a reserva não remunerada. A formação do cabo e do sargento temporário, ela dura em torno de 45 dias, né? Que você vai ter o estágio ali básico e a partir daquele momento que você terminou, você já vai estar apto a trabalhar. Importante lembrar que como temporário, você já vai entrar ganhando o soldo da sua graduação, enquanto se você fizer passando de carreira, você vai ficar os 2 anos recebendo como aluno. Bom, e agora a gente já vai entrar numa parte que é a parte que todo mundo quer saber, que é sobre salários, né? Vamos lá. A gente vai começar de baixo para cima na hierarquia. Então, vamos lá. O cabo temporário, ele vai ganhar em torno de 2.900 a 3.100. O sargento temporário vai ganhar em torno de 4.200 a 4.500. E o sargento de carreira, depois de concluir a formação, e o SEB, que é em torno ali de quando você entra até uns 2 anos e 4 meses, 2 anos e meio, você vai estar recebendo 4.800 até 5.100. Além disso, você vai ter o plano de saúde do FUSEX, que é o plano de saúde do Exército, um café, almoço e janta no Exército, que o Exército não dá o vale alimentação. Então, você pode almoçar no que a gente chama do rancho, né, que é o refeitório do quartel. Você fala lá, eu quero tomar um café, quero jantar, quero almoçar. Você pode fazer essas 3 refeições tranquilamente. O Exército ainda dá para você a moradia. Por exemplo, se você quiser morar no quartel, você consegue morar dentro do quartel, que é o que a gente chama de laranjeira, né? Então, o Exército também te oferece essa possibilidade. Você não vai gastar nada por isso também. Para os sargentos de carreira, você ainda consegue alguns PNRs, que é, por exemplo, você vai para um local do exército ali, tipo uma OM, né? Uma cidade, lá vai ter casas ou apartamentos do exército e você consegue botar o teu nome ali, tendo uma vaga, o exército vai te dar um apartamento, uma casa para você ficar o seu período que você está ali. Mas não é todos os lugares que você consegue isso, né? Por exemplo, aqui onde eu estou hoje em Porto Alegre, cara, é uns 5, 6 anos para você conseguir morar dentro dessa casa do exército. Esses valores, eles podem variam bastante, né? Por exemplo, o sargento de carreira, por exemplo, que está servindo numa guarnição comum, ele vai ganhar esses 4.800. Agora, se o cara estiver servindo na área de selva, que a gente chama que é lá na fronteira da Amazônia, né, com os outros países, você vai ganhar 20% a mais em cima do seu soldo, que já sobe para mais de 5.000 o salário. Se você tiver algum curso também, já é um dinheiro a mais. Se você estiver servindo na Brigada Paraquedista, é um dinheiro a mais. E em todas as outras fronteiras do Brasil, você ganha mais 10%. O salário no Exército, a gente tem a base, mas ele sempre varia muito, né? Além, é claro, do auxílio transporte que você vai receber no quartel. O auxílio transporte varia muito, dependendo do local que você vai servir e aonde você mora. Então, é feito um cálculo, então isso acaba, às vezes, variando muito
o salário, né, por causa desse auxílio transporte. Financeiramente, vale a pena? Cara, a gente tem que avaliar o seguinte, né, a questão se vale a pena ou não financeiramente é individual de cada um. Pô, cada músico, cada pessoa tem que olhar para si e ver se vale ou não. Por exemplo, um soldo de cabo, 2.900, para um cara que é solteiro, mora com os pais, né, um indivíduo ali que mora com os pais, pô, é um salário bacana, dá pro cara se virar mais tranquilo, né. 2.900 para um cara que já é pai de família, que já tem filho, né, dependente e tudo mais, já acaba ficando mais apertado, que hoje em dia no Brasil o nosso custo de vida é bem mais alto, né. Sendo sargento agora de temporário ou carreira, já fica mais legal pro cara que tá ali, que tem uma família, ele já vai conseguir se virar um pouquinho melhor. Um cara que é solteiro, então, pô, ser sargento de carreira vale, tipo, né, o cara tá recebendo como sargento de carreira, solteiro, tá grande, pô, tá bom pra caramba, entendeu? Então, você tem que olhar pra si mesmo, avaliar o seu custo de vida e tudo mais, e se vale a pena ou não o soldo dentro do exército. Agora, uma questão importante, como músico. Eu, quando era mais novo, assim como muitos amigos, tipo, olhava pro exército como se o exército fosse algo, tipo assim, meu, vai acabar com o meu som, entendeu? Eu vou ganhar um dinheiro legal, mas, meu, eu vou perder nível de musicalidade. Cara, isso é uma baita de uma mentira, porque, assim, dentro do exército tem sim como você se manter sempre estudando, com um som legal e com uma qualidade técnica boa. Só que isso aí, como eu falei, é da pessoa e da disciplina da pessoa. A gente tem hoje dentro do exército muitos músicos, assim, pô, fora de série, e também muitos músicos que passaram pelo exército, que viveram muito tempo no exército e, pô, são os caras, assim, referência. O que acontece é que tem muita gente que entra pro exército e acaba se acomodando. Vê o salário caindo todo mês na conta, fala, pô, eu não vou mais... Se eu tô tocando o que eu tenho que fazer, se eu tô fazendo o que eu tenho que fazer, eu não preciso me matar, né, estudando para fazer a mais. E isso é o problema. Mas, relembrando, é um problema de disciplina individual. Então, cara, isso que não vai me acabar com a minha parte técnica, isso é uma mentira. Eu continuo estudando até hoje, não sou um grande trompetista, mas eu aproveito o que o exército me dá e eu estudo. Uma coisa que é muito boa no exército é que como terceiro sargento, cara, você vai estar ganhando como músicos de muitas orquestras, né? Então, por exemplo, um terceiro sargento ele ganha como segundo trompete, um terceiro, às vezes até primeiro trompete de algumas orquestras pelo Brasil afora. Se for parar pra ver, o nível técnico do cara que tá tocando no exército, um terceiro sargento, é diferente de um cara que tá tocando numa orquestra ali, né? Um segundo, às vezes terceiro, até primeiro trompete mesmo, que tem um nível muito altíssimo. Tô falando trompete, mas serve para todos os instrumentos. Então, cara, às vezes o cara que tá ali no exército, ele não tem aquele nível técnico absurdo, mas ele tá ganhando um dinheiro legal, às vezes a mesma coisa que o cara que tá lá em cima. Então isso faz o cara refletir, pô, será que vale a pena ou não financeiramente? Isso aí fica aí para vocês pensar, né? No exército, cara, você tem um emprego. Pô, no exército você vai conseguir se manter, faça chuva, faça sol. Cara, tem a crise econômica, não tem... Primeiro dia útil do mês, teu salário vai estar lá, entendeu? Agora, na rua, cara, é mais difícil de você conseguir um emprego. Você consegue muito trabalho tocando em vários lugares, mas, por exemplo, na pandemia teve muita gente que ficou, tipo, muito no sanha na questão, né? Porque de acabar os trabalhos, porque fechou tudo. E isso é uma coisa que no exército a gente é bem tranquilo. A minha sugestão é que, tipo assim, você use o exército como trampolim. Se você quer ser um músico de grandes orquestras, você pode entrar pro exército. Cara, vai usar ali o seu tempo que tem de serviço, né? Como temporário ou até mesmo de carreira. Usa esse tempo para estudar, aproveita, absorve, se estabiliza. Depois disso, você pega ali, pede a tua baixa e vai tocar, pô. Eu conheço muita gente que tá fazendo isso até hoje em dia. Muito amigo meu, hoje eles estão dentro do exército, estão estudando, estão fazendo bacharel em instrumento, licenciatura e várias outras faculdades. Daqui a alguns anos, a maioria deles já está pedindo para ir embora, né? Saindo antes do tempo, para ir trabalhar fora do exército, que é uma das realidades nossas que a gente tem hoje em dia. Se você gostou, cara, se inscreve no canal. Eu estou começando a postar esse tipo de vídeo agora. E seja muito bem-vindo e até a próxima. Fui!